Olá, alunos! E aí, beleza? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre quinhentismo. Então, lembrando que já falamos sobre a literatura portuguesa, trovadorismo, humanismo e classicismo. E agora vamos começar então a falar sobre a nossa literatura brasileira, certo? E aí temos então o quinhentismo, que começou em 1500 e foi até 1601. Informações importantes. Nós não vamos considerar o quinhentismo uma escola literária. O que isso quer dizer? Quando a gente diz que temos uma escola literária, é porque temos algo sólido, algo representativo, algo que mostre o pensamento e o olhar do brasileiro. Aqui, o que nós temos é o olhar do europeu em relação aos nativos, não é o olhar do brasileiro ainda. Isso é muito importante sobre o quinhentismo, é uma informação bastante cobrada em prova, ok? Então, o quinhentismo, uma vez que não apresenta ainda o olhar do brasileiro, não é considerado uma escola literária. O que é considerado, então, professora? Uma manifestação literária. Manifestação seria algo mais tênue, algo mais brando, entre aspas, mais fraco. Ok? Beleza? Show de bola. Então, aqui temos uma imagem, certo? Dos portugueses chegando ao Brasil. Vocês lembram? Eu acabei de falar que nós temos aqui o olhar do europeu sobre os nativos, sobre os índios. E aí, gente, o quinhentismo ele vai ser dividido em literatura informativa e literatura religiosa. Vamos começar a falar sobre isso. Então, literatura de informação ou literatura informativa, mesma coisa, tá? Então temos aqui, ó, entre parênteses não, entre aspas. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados. Acredito que vocês já tenham lido isso nos livros de história, né? De rostos regulares e narizes bem feitos, andam nus sem nenhuma cobertura, nem se importam de cobrir nenhuma coisa, nem de mostrar as suas vergonhas. E sobre isso, são tão inocentes como em mostrar o rosto. Então, gente, aí temos um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha. Então, quando ele chegou ao Brasil, quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós temos essas palavras dele, de Pero Vaz de Caminha. Essa carta ficou conhecida como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Também é conhecida como a Certidão do Brasil, porque a nossa certidão apresenta informações importantes a nosso respeito, não é mesmo? O nosso nome completo, o nome da mãe, o nome do pai, onde nasceu, vizinhos gritando, e, né? Então é isso, gente. O que a gente consegue perceber? É muito comum que a carta também seja cobrada, né? E aí, por exemplo, o que a gente consegue perceber aqui? A gente percebe um choque cultural, ou seja, quando os portugueses chegam às terras brasileiras, né, que na verdade depois aqui vai ser intitulado Brasil e tal, mas quando os portugueses descobrem, entre aspas, né, essa terra, o que vai acontecer? Ele vai haver um estranhamento em relação aos nativos? Ou, não, eles vivem de uma maneira bem parecida como nós vivemos. Não, vai haver um estranhamento, né? Então, olha, eles andam sem nenhuma cobertura. Como assim, gente? O que está acontecendo aqui? Então, existe um choque cultural explícito, tá? O que é explícito? Claro, evidente. Esse fragmento pertence ao primeiro texto escrito no Brasil. Gente, primeiro, quando a gente tem algo que acontece pela primeira vez, aquilo vai marcar, aquilo vai ser muito importante, né? Então, geralmente, quando nós temos uma escola literária, o que vai acontecer? Tem um livro que marca, né? Qual foi o livro que estreou, entre aspas, aquela escola literária, certo? No caso do Barroco, foi Prosopopeia, de Bento Teixeira. E aqui, o que vai mostrar esse quinhentismo, né? O que vai fazer com que esse quinhentismo aconteça de maneira expressa? A Carta de Pero Vaz de Caminha, a Certidão do Brasil, beleza? Então, esse fragmento pertence ao primeiro texto escrito no Brasil, a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão mor da esquadra liderada por Cabral quando do descobrimento oficial do Brasil em 1507. Esse 7 ali está aparecendo, por engano eu vou apagar, tá? Essa carta e muitos outros textos em forma de cartas de viagem, então são cartas que mostram a opinião
né, das pessoas enquanto elas estavam fazendo aquela viagem. No caso aqui marítima, né, chegaram através do mar. Diários de navegação e tratados descritivos formam a chamada literatura de informação ou de expansão, cultivada em Portugal à época das grandes navegações. A finalidade desses textos escritos em prosa, ou seja, a gente tem um texto escrito em prosa, já falei com vocês sobre isso várias vezes, né? E a gente tem a poesia. Então, por exemplo, se você tem lá, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre a importância da leitura, né, na formação do indivíduo, você pode ter lá texto dissertativo argumentativo ou escreva um texto em prosa. Ou seja, a mesma coisa, vai escrever até o final da linha, não vai, você vai ficar fazendo rima? Não, né? Não vai porque não é poesia, tá? Então, prosa, né, no caso aqui essa carta é um texto em prosa, beleza? Beleza, professora? Tá. Eu pergunto e eu respondo. Então, a finalidade desses textos escritos em prosa era narrar e descrever as viagens e os primeiros contatos com a terra brasileira e seus nativos, informando tudo o que pudesse interessar aos governantes portugueses. Então, aqui a gente tinha o interesse de mostrar o que estava acontecendo, né? O que os portugueses encontraram quando eles chegaram a essas terras brasileiras. Continuando. Embora guardem pouco valor literário, como assim pouco valor literário? Vocês lembram que eu falei que a gente tem aqui uma manifestação literária, não é uma escola literária. Então aqui a literatura brasileira, ela estava começando, ela estava iniciando, então a gente tem uma manifestação, não era o olhar do brasileiro. Então era uma literatura que tinha um objetivo, literatura informativa, então tem o objetivo de informar a Portugal o que estava acontecendo aqui, né? Então assim, não era o olhar do brasileiro, não se estava pensando na construção do texto com uma finalidade estética, tá? Tinha um objetivo específico, que era informar. E depois, ainda que em quintismo, a gente tem a literatura religiosa, que é converter os índios, né? Que é propagar o catolicismo, que é a religião oficial da metrópole, beleza? Então, continuando. Embora guardem pouco valor literário, esses escritos têm importância hoje, principalmente pelo seu significado como documentação histórica. Mas é claro, né? Para os alunos da Penha, eu já havia falado, inclusive, que a carta de Pero Vaz de Caminha, o quintismo, né, é um momento historicamente muito importante. Se a gente tem uma carta que é considerada a certidão do Brasil, gente, a certidão é o nosso primeiro documento oficial, né? Ele guarda as nossas informações mais relevantes, né? Então é lógico que isso vai ter um valor histórico muito significativo. Então, continuando. Como documentação histórica, seja como um testemunho do espírito aventureiro da expansão marítima e comercial nos séculos XV e XVI, seja como um registro do choque cultural, que eu havia mencionado, né? Eles andam sem nenhuma vergonha, nossa, não se cobrem, entre colonizadores e colonizados. Os escritores que produziram a literatura de informação não revelam sentimento de apego à terra conquistada, né? Então não existe ali um sentimento, ai, nossa, eu amei isso, nossa, né? Não se trata de sentimentalismo. Aqui é aquela que já, né, vamos lá. Olha só, a carta de Pero Vaz de Caminha, inclusive, fala também sobre como a terra é fértil, né? Então a gente planta aqui, a gente planta tudo aqui e tudo se dá, tudo nasce, tá? Então, não tem um sentimentalismo aqui presente. Então, os escritores que produziram a literatura de informação não revelam nenhum sentimento de apego à terra conquistada, concebida como uma espécie de extensão da metrópole, um Portugal nos trópicos, né? Apesar disso, essa literatura quintista deixou como herança um conjunto inesgotável de sugestões temáticas. Ou seja, os índios, as belezas naturais, as nossas origens históricas, esses assuntos se fizeram presentes, né, consolidando temas que foram mostrados e que foram retratados no quintismo, né? Então, por que é um conjunto de sugestão temática? Por quê? O que vai aparecer bastante no quintismo? O índio, a beleza natural, né? Uma terra muito bonita, muitas árvores, né? E vai mostrar as nossas origens históricas. Esses assuntos, gente, guardem essa informação. Eles voltaram a aparecer, né? Eles foram explorados por outros escritores, pelos nossos escritores, né? Então, por exemplo, a questão da terra vai aparecer em romantismo.
Beleza? A questão do índio também vai aparecer lá em romantismo, por exemplo, a gente vai ter a geração nacionalista, tá? Então o índio volta a aparecer, a beleza natural volta a aparecer, as nossas origens, o índio, por exemplo, volta, né, o índio já tinha aparecido ali, mas a terra, né, a terra, o índio, esses assuntos vão ser muito explorados, beleza? E a maneira como eles vão aparecer vai ser bastante importante. Né? Então, como o índio vai aparecer no romantismo? Vai aparecer idealizado. A gente tem Iracema de José de Alencar, a Virgem dos Lábios de Mel, tá? Mas calma, porque isso aí é para romantismo. Gente, literatura é uma coisa linda demais. Fala sério. Olha, sinceramente, eu adoro. Continuando. As principais produções da literatura informativa no Brasil colônia do século XVI são. Então, a carta de Pero Vaz de Caminha é o que mais aparece, né? Então, o que a gente pode perceber através da carta, né? Qual a importância da carta? A carta se enquadra no quintismo, que não é considerado um estilo literário, mas sim uma manifestação literária, tá? Então, nós temos aqui vários documentos, mas a carta é o mais importante, você tem que guardar no seu coração, tá? Então, a carta de Pero Vaz de Caminha, o diário de navegação de Pero Lopes de Souza, o Tratado da Terra do Brasil e a história da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo, o Tratado Descritivo no Brasil, de Gabriel Soares de Souza, os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes de Brandão. Então, essas produções, elas aconteceram no século XVI. Mas a Carta de Pero Vaz de Caminha também é conhecida como a Certidão do Brasil, é a mais cobrada. Beleza? Beleza. Então, ó, as cartas dos missionários jesuítas, escritas nos 2 primeiros séculos de catequese, a história do Brasil de Frei Vicente de Salvador, as 2 viagens ao Brasil de será que é assim que se fala? Staden, não sei. A viagem à terra do Brasil, e é isso, não vou mais ficar falando o nome das pessoas porque eu não sei pronunciar esses nomes difíceis. Ok, então continuando. Agora, gente, a literatura catequética, a literatura religiosa, tá? Por exemplo, quando Portugal chegou ao Brasil, e aí, né, o Brasil passou a ser colônia, ok, beleza. Houve uma exploração, né? Beleza. Essa exploração, ela foi só econômica? Esse choque cultural que aconteceu, ficou por isso mesmo? Ah, beleza, eles são diferentes, tá bom. Não. O que aconteceu? Ah, cristianismo. Ah, língua portuguesa, né? Então a cultura, ela foi imposta de uma maneira ampla, não é? Ok, então vamos lá. Os jesuítas vindos ao Brasil com a missão de catequizar os índios deixaram inúmeras cartas, tratados descritivos, crônicas históricas e poemas. Naturalmente, toda essa produção está diretamente relacionada à intenção catequética, ou seja, né, havia o objetivo de catequizar os índios, relacionado à intenção catequética de seus autores, entre os quais se destacam os padres Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim e, principalmente, pelas qualidades literárias, o mais famoso José de... Não, quer dizer, não é o mais famoso José de Anchieta, né? O mais famoso dentre esses anteriormente citados, o mais famoso foi José de Anchieta. José de Anchieta chegou ao Brasil em 1553 e, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, fundou no ano seguinte, no Planalto de Piratininga, um colégio que se tornou o núcleo da futura cidade de São Paulo. Isso é importante, essa informação sobre esse colégio é importante. Tendo em vista a catequese, Anchieta escreveu vários tipos de texto com finalidade pedagógica, como poemas, hinos, canções e autos. Lembra, a gente já falou sobre os autos, né? Um gênero teatral que se originou na Idade Média, lá no trovadorismo, vocês lembram? Então, gente, relembrando, né, sobre autos, mas falamos sobre eles há pouco tempo lá em trovadorismo, literatura portuguesa. É uma composição teatral do subgênero da literatura dramática. A gente ainda vai falar sobre essa questão. Não sobre os autos, porque já falamos, mas a gente vai falar sobre os gêneros literários, tá? Inclusive o drama. Mas o que é um auto? De maneira geral, uma composição teatral. Beleza? Então, algo que foi feito para ser encenado, que surgiu na Idade Média, na Espanha, por volta do século XII. Então, tem uma linguagem simples e não é muito, tem um tamanho ok, não é longo, tá? Ok, então, além de cartas que informavam sobre o andamento da catequese no Brasil e de uma gramática da língua tupi. Gente, então Anchieta fez uma gramática da língua tupi.
Então, assim, o que que ele fez? Ele aprendeu a língua dos índios, né, para que ele pudesse catequizar os índios na língua dos próprios nativos. Pega isso é importante, isso cai em prova, tá? Então, ao lado dessa produção, ou seja, gente, o José de Anchieta é importante pra caramba, é muito inteligente. O cara é inteligente, ele fazia de tudo um pouco, tá? Então, ao lado dessa produção, há aquelas de interesse puramente pessoal, que satisfaziam o espírito devoto de Anchieta, como sermões, né? Então, o sermão ele tem um objetivo, tem um fundo moral, uma lição de moral, né? Como sermões e poemas em latim. A obra dele ilustra as preocupações religiosas, a gente está falando da literatura religiosa, né? Ilustra as preocupações religiosas e também vai demonstrar a influência do modelo literário medieval em sua produção. O emprego da medida velha, a redondilha. Então, vocês lembram, gente, que nós também falamos sobre a redondilha lá em trovadorismo humanismo. Quando a gente entra lá em classicismo, vocês lembram que eu falei para vocês sobre o soneto, sobre os versos decassílabos? Aí já não é mais a medida velha. O que é medida velha? Vocês lembram que eu falei que a gente vai ter uma aula para escansão, né? Que é para contar quantas sílabas poéticas a gente tem? Não é que a gente conta, aí tem, no finalzinho da palavra tem a sílaba tônica, depois dela a sílaba átona, ela não entra na contagem. Então, a medida velha apresenta 5 sílabas métricas ou 7 sílabas métricas. Ok? Mas ok, quando a gente for ter a nossa aula ao vivo, anotem o que vocês não entenderam, inclusive sobre essas questões, tá? Para tirarem as dúvidas. Então, beleza. O emprego da medida velha, a redondilha, então a gente tem a redondilha menor e a redondilha maior. 5 sílabas poéticas, a menor e 7 a maior. Comprova a total indiferença do religioso ao renascimento. Então, o Renascimento vai propor uma nova maneira de se fazer essa poesia, né? Vai falar sobre os versos decassílabos e tal. Mas José de Anchieta ele não vai se importar com isso, não. Ele vai continuar usando a medida velha, tá? Ok. Então, o emprego da medida velha, a redondilha, comprova a total indiferença do religioso ao Renascimento, que vai propor, então, um novo olhar, né, sobre a maneira de fazer literatura. Em relação à métrica, em relação ao número de sílabas poéticas, etc. Total indiferença do religioso ao Renascimento que naquele momento se desenvolvia na Europa. Continuando. Foi, porém, com o teatro que Anchieta cumpriu plenamente a sua missão catequética. Então, o teatro dele tinha o objetivo de ensinar, né, o objetivo de propagar a fé cristã. Então, para as comemorações religiosas, ele escrevia e levava ao público autos que, diferentemente da prática discursiva e cansativa dos sermões, vinculavam de forma amena e agradável a fé e os mandamentos religiosos. Então, ele considerava que, através da encenação, através do teatro, seria mais fácil de converter esses índios, ok? Então, o teatro tinha uma grande função religiosa em Anchieta e aqui dentro de quentismo. Então, pelo fato de seu público ser constituído por indígenas, soldados, colonos, marujos e comerciantes, Anchieta escreveu autos polilingües, ou seja, em várias línguas, o que lhes conferia maior alcance. O alvo central dele era o índio, tendo observado o gosto do silvícola por festas, danças, músicas e representações, Anchieta soube unir a essa tendência natural a moral e os dogmas católicos. Dogmas são as verdades incontestáveis da igreja, né? Aquilo que não se pode contestar, que você aceita porque a religião não deve ser contestada, né? Aqui na visão na visão cristã. Né? Então, os dogmas católicos fazendo uso de pequenos jogos dramáticos. Assim, ao mesmo tempo que ele divertia a plateia, ele também alcançava os seus objetivos. Então, gente, a gente tem uma palavra aqui difícil, né? Autos polilingües, que significa basicamente, ele faz referência aos índios, né? Então, quem são essas pessoas? São as pessoas que nascem na selva, né? Entre aspas, que são... Os índios foram muitas vezes, né, gente? Intitulados como selvagens, né? Então, faz referência àquele que nasce ou que vive na selva. Mas esse conceito não é o mais adequado, né? Certamente. Gente, então é isso.
Nossa, eu achei que o vídeo fosse ficar menor, porque não tem muita coisa. O quentismo é bem tranquilo, só que eu falo bastante, né? Então é isso. Gente, eu falei pra vocês, essa aula vai entrar na segunda, será o meu recesso, e aí eu vou aproveitar para resolver algumas coisas, né? Pessoais, enfim, aproveitar um pouquinho para descansar, mas eu não quis que vocês ficassem sem matéria. Então, o que vai acontecer? Vocês, a essa altura, espero que já tenham visto o vídeo sobre classicismo, só a parte final que fala sobre a estrutura da grande obra portuguesa Os Lusíadas. Então, o que vocês vão ter? Esse vídeo que fala essa parte final, porque nós quase terminamos ao vivo na semana passada, mais a parte de quintismo e, além disso, eu vou fazer uma folhinha de revisão para vocês. Uma folhinha que vai... Já fizemos exercícios sobre o trovadorismo. Essa folhinha vai pegar a parte de humanismo, classicismo e quintismo, porque ao vivo, na nossa próxima semana, eu quero que a gente fale sobre barroco, tá, gente? E aí temos que acelerar, tá, a literatura. Por isso é que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, porque eu não quero que a gente perca uma semana. E aí, o que a gente vai fazer? Eu quero, em uma segunda, como nós temos 2 tempos, falar sobre 2 escolas literárias, tá? Então, ao vivo na próxima semana, quero falar com vocês sobre barroco e arcadismo. Depois a gente faz romantismo. Romantismo já é bastante coisa. Mas, enfim, sempre que possível, quero que vejamos 2 escolas literárias para que não fiquemos atrasados, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até mais. Beijo.